Olá a todas e todos, meu nome é Mariana Albuquerque, eu sou uma das coordenadoras do Observatório Político Sul-Americano e tive o enorme prazer de ser uma das organizadoras da obra América do Sul no século XXI, Desafios de um Projeto Político Regional. Esse livro ele se insere na comemoração dos 15 anos do OPSA, do Observatório Político Sul-Americano, e ele faz um apanhado dos processos de política doméstica e de política externa de 10 países da região. É uma obra escrita por especialistas, por pesquisadores que monitoram esses países diariamente e, portanto, ele é uma ferramenta extremamente didática e com enorme capacidade de análise para ajudar estudantes, pesquisadores, professores e pessoas da sociedade civil interessadas no tema da integração regional. O livro pode ser baixado gratuitamente no site opsa.com.br e vai ser um prazer contar com a leitura de todos. Olá, eu sou André Leão, pesquisador do OPSA e autor do capítulo 1 do livro, intitulado A Política Externa e a Conjuntura Econômica da Argentina 2003-2018, entre o distanciamento e o retorno do neoliberalismo. Bom, o objetivo desse capítulo é tratar dos governos Kirchner e Macri, tendo como pano de fundo a política argentina da década de 90. Nessa década, tanto a política econômica quanto a política externa tiveram como base um modelo neoliberal, que defendia principalmente a redução do tamanho do Estado e a desregulamentação econômica. No que diz respeito à política externa, as principais marcas desse período foram a relação de uma grande dependência com os Estados Unidos, uma relação também muito próxima com grandes instituições financeiras internacionais, como o FMI, e uma ênfase também na integração regional. O modelo que esses governos defendiam no período, para o Mercosul, era o do regionalismo aberto, que buscava ampliar os laços comerciais entre os parceiros. Mas quais foram as consequências da adoção do modelo neoliberal nesse período? Elas foram muito negativas. Como exemplo, a gente pode citar o aumento do desemprego, da pobreza e a queda da atividade industrial. Quando o governo Néstor Kirchner assumiu em 2003, ele promoveu alguns ajustes, tanto em política econômica quanto em política externa. Em política econômica, ele promoveu ajustes heterodoxos, por exemplo, a suspensão do pagamento da dívida externa e a criação de uma política de câmbio competitivo. Ele desvalorizou o peso argentino para poder tentar recuperar a atividade industrial. E em política externa se afastou do FMI, dos Estados Unidos, e buscou aprofundar a integração regional, olhando principalmente para as novas instituições que estavam sendo criadas, como foi o caso da Comunidade Sul-Americana de Nações e posteriormente da União de Nações Sul-Americanas, a Unasul. O governo da Cristina Kirchner manteve as mesmas linhas de atuação do Néstor Kirchner e ampliou as políticas sociais, restabeleceu o sistema previdenciário público que havia sido privatizado na década de 90 e em política externa se afastou ainda mais do FMI, dos Estados Unidos e continuou o processo de aprofundamento de laços com os vizinhos. Se engajou ainda mais na Unasul e no Mercosul. E o Macri, quando assumiu em 2015, ele reeditou algumas das medidas que foram implementadas na década de 90. Então, ele buscou reduzir novamente o papel do Estado na economia, criou uma política forte de controle de gastos, isso gerou uma crise econômica novamente e levou o governo a buscar auxílio do FMI. Então, o governo Macri, em política externa, se voltou novamente para o FMI, buscou aprofundar laços com os Estados Unidos e em integração regional, tentou reeditar novamente o modelo do regionalismo aberto. E assim como na década de 90, as consequências da adoção desse modelo neoliberal foram negativas. Teve aumento da pobreza, aumento do desemprego e queda da atividade industrial. Olá, eu sou a Marília Clos e eu sou autora do livro A Construção da Bolívia Plurinacional, um panorama das políticas doméstica e externa de Evo Morales. Nesse capítulo, eu tento analisar quais foram os principais avanços e quais foram as principais contradições dos governos de Evo Morales, presidente do país entre 2006 e 2019, quando foi deposto. E no capítulo, eu também passo por alguns dos elementos políticos mais importantes da história do país, como, por exemplo, a Constituição, aprovada em 2009, que tornou a Bolívia um Estado plurinacional. Para análise, eu parto de 3 eixos principais, que são, em primeiro lugar, alguns elementos estruturantes da construção da sociedade boliviana, as relações Estado-sociedade
e as diferentes formas com a qual o Estado se relaciona com recursos naturais. O capítulo termina em 2018, a narrativa termina em 2018, ou seja, não chegamos até o momento de deposição de Evo Morales, mas tenho a impressão que a gente consegue no livro apontar alguns dos elementos que levaram a essa situação política e algumas das principais forças da oposição que foram aparecendo desde então. Convido a todas e todos que leiam o livro do Observatório Político Sul-Americano. Gente, sou Josué Medeiros, professor de Ciência Política da FRJ. É com muita satisfação que a gente vem lançar o livro América do Sul no século XXI, Desafios de um Projeto Político Regional. Esse livro é resultado do seminário de comemoração de 15 anos do Observatório Político Sul-Americano, o OPSA, do IESP e UERJ. Núcleo de pesquisa e laboratório que, durante esses últimos 15 anos, acompanhou a situação política do nosso continente, da nossa região, estudando e analisando as virtudes, os impasses, as contradições do ciclo progressista em diversos países, Brasil, Uruguai, Argentina, Venezuela, Bolívia. Esse núcleo é coordenado pela professora Maria Regina Soares Lima, que é uma referência, com quem aprendi muito, e foi muito feliz ver o resultado daquela comemoração numa publicação que dá conta aí dos impasses e das perspectivas em todos os países da nossa região. Eu colaborei com um artigo junto com a professora Mariana Albuquerque, que é a coordenadora do OPSA e foi uma das organizadoras do livro, sobre o Brasil, onde a gente procurou articular a política interna e a política externa como elementos para explicar a crise da democracia que a gente vive no país desde o golpe de 2016, crise essa que se aprofundou com o governo Temer e que vem se aprofundando com o governo Bolsonaro. Na ocasião, a gente só podia intuir, né, o que significava o governo Bolsonaro. A gente ali apostou e infelizmente acertou que o Bolsonaro radicalizaria esse processo de desmonte da política interna e da política externa progressista e, por consequência, radicalizaria a crise da democracia. E é exatamente o que a gente viu aí com 18 meses de governo Bolsonaro, especialmente na pandemia, e na situação trágica onde a gente atingiu 90 mil mortos, sem que o país, sem que o governo faça nada, pelo contrário, faz até para sabotar as políticas que podiam mitigar isso. Mas a gente quer também que esse livro, né, junto com a nossa reflexão crítica, seja uma contribuição para que a gente, com muita esperança, retome uma perspectiva diferente na nossa região, né? Retome uma dinâmica democrática, retome a dinâmica de uma integração sul-americana solidária, igualitária, justa, e é com isso que a gente quer deixar esse é o legado que a gente acha que é o legado do OPSA, que esse livro contribui modestamente, né? Um legado para que a gente tenha uma esperança na reflexão crítica e uma prática política de transformação desse quadro tão trágico para a democracia que a gente tem hoje no Brasil. Olá, meu nome é Thalita Tanchait e com Murilo Gomes da Costa escrevi o capítulo E, no entanto, ela se move, as transformações recentes da democracia no Chile. O nosso objetivo é analisar as transformações na democracia no Chile e as suas consequências sobre a política externa e sobre a política doméstica nas 2 últimas décadas. Para fazer isso, nós, em primeiro lugar, analisamos o pacto estabelecido entre as elites políticas lá na transição à democracia, responsável por estabelecer um consenso tecnocrático cujo principal legado foi a manutenção tanto da ordem socioeconômica neoliberal quanto do autoritarismo institucionalizados e estabelecidos durante a ditadura militar de Augusto Pinochet. Então, a nossa análise de todos os anos 2000 e 2010 é atravessada por esses 2 elementos. No entanto, o que a gente demonstra em nosso capítulo é que os últimos 10 anos no Chile são marcados por um questionamento a essa ordem, principalmente por meio da renovação da sociedade civil e da sua reativação,
tendo como consequência uma também renovada sociedade política, que ingressa no sistema político e que vem provocando mudanças substantivas na democracia desse país, cujo principal objetivo é reinterpretar esse modelo socioeconômico estabelecido durante a ditadura militar e que perdurou e ainda perdura no país. Como principal novidade, a gente destaca nesse artigo a reorganização do movimento estudantil e a emergência de uma nova coalizão política, que é a Frente Ampla, e os seus impactos sobre esse sistema político. Então, é uma análise que mostra que, apesar do legado autoritário, apesar da manutenção desse modelo socioeconômico neoliberal, a democracia no Chile tem se movido de forma substantiva e esperamos que esse estar em movimento contribua para que essa herança autoritária do pinochetismo seja superada e que novos horizontes vis-à-vis a mitigação das desigualdades sociais e econômicas e a ampliação da democracia possam, de fato, ser estabelecidos no país. Olá, eu me chamo Fernanda Nancy Gonçalves, sou pesquisadora do Observatório Político Sul-Americano e uma das organizadoras do livro América do Sul no século XXI, Desafios de um Projeto Político Regional. Quero convidar todos vocês à leitura do nosso novo livro, que celebra os 15 anos do Observatório Político Sul-Americano, e aproveitar para convidá-los também à leitura do capítulo sobre Colômbia. No OPSA, eu sou a pesquisadora responsável por acompanhar os processos políticos colombianos, e nesse capítulo, especificamente, eu vou falar sobre o cenário do século XXI na Colômbia e como que a gente sai de um período de conflito até chegar ao período das negociações de paz com as Farc. Para isso, eu vou retratar tanto o cenário político doméstico quanto a política externa colombiana. E aí eu falo mais especificamente do período dos governos Andrés Pastrana e Álvaro Uribe até chegar no momento mais atual com o Juan Manuel Santos. Com relação aos governos do Andrés Pastrana e do Álvaro Uribe, eu vou caracterizar esse período mostrando a securitização intensa da agenda doméstica e da política externa colombiana, o período de uma cooperação econômica e militar intensa com os Estados Unidos em prol do combate às guerrilhas, ao narcotráfico, por meio do Plano Colômbia, do Plano Patriota, e as repercussões que a internacionalização do conflito colombiano vai trazer, né, para as suas relações com a região. Em seguida, eu trato do período mais específico, que é da política externa e da política doméstica no período de negociações com as Farc, com o Juan Manuel Santos, explicando a intensa polarização política que vai existir em torno dos debates sobre os acordos de paz com as Farc. E nesse contexto eu vou falar sobre um pouco de como que esse acordo ele foi negociado, ele foi firmado e as suas repercussões regionais e domésticas a partir de 2016. Eu termino o capítulo falando um pouco sobre o cenário atual na Colômbia, marcado pelo retorno do Partido Centro Democrático ao poder com o presidente Iván Duque, e exploro um pouco dos desafios que a Colômbia tem nesse atual cenário de projetar uma identidade renovada na região, garantir sua estabilidade política, seu crescimento econômico e a consolidação da sua democracia e do processo de paz a nível doméstico. Olá, meu nome é André Coelho e juntamente com Diogo Ives eu escrevi o artigo Equador em Descompasso, Crise, Esperança e Traição entre 2013 e 2018. O nosso artigo ele fala de 16 anos da política externa equatoriana, passando pelos governos de Lúcio Gutiérrez, Alfredo Palácio, Rafael Correa e Lenin Moreno. E está dividido em 3 momentos. O primeiro momento diz respeito aos governos de Lúcio Gutiérrez e Alfredo Palácio, né? Lúcio Gutiérrez que não terminou seu mandato, Alfredo Palácio foi seu vice. E, na verdade, a preocupação maior desses presidentes ela se
manterem no poder, né, não caírem, né, da presidência. Então nós identificamos nesse momento uma política externa inercial, né, reativa, inercial e muito conectada aos interesses dos Estados Unidos, né. Então você percebe, né, uma grande instabilidade na política externa. O segundo momento é o governo de Rafael Correa, né? Você consegue ter uma maior estabilidade. Correa foi o presidente que mais tempo ficou no Equador desde a redemocratização do país. E você tem algumas mudanças na política externa equatoriana, especialmente no que tange à cooperação Sul-Sul, né? No que diz respeito à cooperação Sul-Sul e iniciativas de integração regional, especialmente na América Latina e na América do Sul, né? E finalmente, o último momento, fala um pouco sobre o governo Lenín Moreno e, na verdade, a gente explica um pouco dessa policy suite, né? Desse estelionato eleitoral que o Lenín Moreno fez uma vez que ele chega ao poder, né? Ele chega ao poder junto do Rafael Correa, né? Com uma plataforma de centro-esquerda, mas no poder ele acaba atuando na direção da centro-direita e, por exemplo, se aproximando mais dos Estados Unidos do que o governo de Rafael Correa. Nós, na verdade, tentamos explicar isso, especialmente utilizando a interação entre os planos doméstico e internacional no que diz respeito à atuação dos partidos políticos na política externa. Especialmente, nossa variável explicativa afirma que nos governos anteriores ao Correa, os partidos políticos equatorianos eles não participavam tão ativamente da política externa, até porque eles não eram nacionalizados, eles eram menores e eram muito provincializados, eram muito locais, né? Uma vez que o Rafael Correa assume a presidência, a Aliança País, que é o partido que ele organizou para as eleições de 2006, ele se torna um grande partido, um partido nacional, e com isso, né, amplia a margem de manobra do Rafael Correa para poder ter uma política externa mais estável, na verdade, e conseguir imprimir aquilo que ele queria, né? Então é isso, espero que vocês gostem do livro. Um grande abraço, tchau, tchau. Meu nome é Andrés Dondonho, sou um dos organizadores do livro e autor do capítulo 7, intitulado Paraguai, entre a esperança da oposição e a reafirmação do Partido Colorado. Neste capítulo, o objetivo é discutir as principais transformações em matéria interna e em matéria de política externa do país durante o século XXI. Justamente, o século XXI trouxe várias transformações, mas especialmente a principal é a ascensão do governo de Fernando Lugo, que conseguiu quebrar a hegemonia do Partido Colorado, que tinha governado por mais de 60 anos o país, né? Então, o Lugo, que governou entre 2008 e 2012, vai propor várias reformas em matéria interna, especialmente relacionadas com a ampliação de políticas sociais, mas que tiveram vários empecilhos justamente pela força que tem o Partido Colorado dentro do Congresso, né? Então o Lugo não conseguiu ter a governabilidade necessária para impulsionar essas reformas que tinha se proposto. Assim sendo, em 2012, e com as alianças que fez o Partido Colorado com o Partido Liberal, que de fato estava na vice-presidência de Lugo, conseguiu fazer um processo de impeachment que foi muito controverso, mas que demonstrou a força que tem o Partido Colorado e os limites que tem a participação de outras forças políticas. Em matéria de política externa, o Lugo continuou com as iniciativas que já tinham começado com o governo anterior de Nicanor Duarte Frutos e que estavam encaminhadas a uma defesa mais evidente, mais forte dos interesses paraguaios no Mercosul, mas especialmente com as hidrelétricas binacionais, né? Especialmente com o Brasil, com Itaipu. Sendo um dos maiores logros da política externa precisamente a renegociação da venda de excedentes de energia, que foi fechado entre o governo de Lugo e de Lula. Nesse sentido, uma das principais transformações é precisamente essa abertura política que teve, nesse momento, o sistema político
paraguaio, mas é a reafirmação do poder do Partido Colorado, né, com o impeachment. Olá, meu nome é Leandro, sou pesquisador do Grupo OPSA e autor do capítulo Política Externa do Peru em um Contexto Regional em Transformação, 2006-2018, da Onda Rosa à Guinada à Direita. Nesse capítulo, eu procuro analisar o comportamento da política externa do Peru durante os governos de Alan Garcia, Ollanta Humala e Pedro Pablo Kuczynski. Esse é um período que corresponde a duas conjunturas políticas distintas vivenciadas na América do Sul e também no Peru, a saber, a ascensão de governos de esquerda em um primeiro momento e, em um segundo momento, o retorno de lideranças de direita. Portanto, nesse capítulo, eu procuro avaliar, verificar de que maneira essas mudanças conjunturais impactaram ou não a reorientação das linhas mestras da política externa do Peru. Para responder essa questão de pesquisa, eu analiso 3 dimensões da política externa peruana. A primeira dimensão diz respeito ao modelo de inserção internacional na economia mundial. A segunda dimensão trata das relações exteriores com os Estados Unidos e a terceira dimensão das relações do Peru com os países do entorno regional. Os resultados da pesquisa mostraram que, apesar das mudanças de governos de tipos partidários ideológicas distintas, o padrão da continuidade prevaleceu sobre as mudanças na política externa peruana. No que diz respeito ao modelo de inserção internacional, durante esse período, o Peru seguiu priorizando a abordagem bilateral, especialmente nos assuntos relacionados aos acordos de livre comércio. Das relações com os Estados Unidos, a cooperação foi aprofundada, inclusive durante o governo de Ollanta Humala, com a costura de uma aliança estratégica. Nas relações com o entorno regional, o Peru seguiu priorizando os países da orla do Pacífico, muitas das vezes em detrimento dos projetos de integração regional. Ao final do capítulo, eu avento 3 hipóteses que podem explicar o padrão de continuidade verificado ao longo da pesquisa. A primeira hipótese tem a ver com a ausência de uma crise econômica profunda que possa ter colocado em xeque o consenso que se formou nas elites peruanas em torno do modelo de inserção internacional calcado grandemente em acordos de livre comércio. A segunda hipótese tem a ver com a localização geográfica do Peru, limitada em grande medida pela Cordilheira dos Andes, que dificulta projetos de integração física, econômica e, por conseguinte, política entre o Peru e os países do entorno regional. A terceira hipótese diz respeito à ausência de um suporte político doméstico, de uma coalizão política doméstica suficiente para que os governantes analisados no capítulo pudessem operar grandes transformações nas linhas mestras da política externa do Peru. Sou Guilherme Simões Reis, professor da Escola de Ciência Política da Unirio, e queria dizer que é uma alegria muito grande participar deste livro do OPSA, particularmente por 2 motivos. O primeiro é a importância que o OPSA tem na minha trajetória. Durante meu doutorado, fui o pesquisador responsável pelo Uruguai, justamente no momento em que o país ganhava enorme projeção por conta da presidência de Pepe Mujica. Nesse período, publiquei nos periódicos do OPSA artigos sobre os mais diversos aspectos da política uruguaia, tema de pesquisa que segue me acompanhando. O segundo motivo de alegria é a coautoria com a Mariana Albuquerque. Mariana foi excelente aluna na minha primeira turma como professor da Unirio. Depois se tornou doutora pela mesma instituição que eu, o IESP, e pesquisadora do OPSA, por um tempo também responsável pelo Uruguai e hoje uma das coordenadoras. Meu capítulo com a Mariana explora as incontestáveis conquistas da Frente Ampla em seus 3 mandatos na presidência do Uruguai e também suas contradições enquanto força política de esquerda. É impossível pensar na Frente Ampla sem levar em conta a correlação interna de suas correntes, algumas mais à esquerda, voltadas para a transformação profunda da sociedade, e outras mais centristas, pró-mercado. A manutenção da difícil unidade entre essas correntes teve o custo de plataformas por vezes recuadas, mas também possibilitou que a Frente Ampla se mantivesse como a maior força política, com cerca de metade do eleitorado. Primeiro o governo de Tabaré Vázquez criou o imposto de renda, o Ministério do Desenvolvimento Social, restabeleceu as negociações salariais tripartites e implementou o plano emergencial para enfrentar a pobreza herdada da administração neoliberal de Jorge Baja. O resultado foi que entre 2005 e 2012 o país reduziu a pobreza de 40% para 13%. Vázquez foi sucedido por Pepe Mujica, que deu continuidade às políticas econômicas e sociais. Mas é claro que como a questão socioeconômica não estava tão precária como a encontrada por Vázquez, o impacto do governo nessa área haveria de ser menor.
As maiores marcas de Mujica na presidência estão fora do âmbito estritamente econômico. Descriminalizou a produção e venda de maconha, legalizou os casamentos homossexuais e o Uruguai foi o primeiro país da América do Sul a descriminalizar o aborto. Também avançou na integração com os países vizinhos. No terceiro mandato da Frente Ampla, novamente com Vázquez, as contradições se acentuaram. Houve recuos na integração latino-americana. Políticas neoliberais levaram a central sindical PIT-CNT, historicamente uma aliada, a fazer uma enorme greve geral. Não por acaso, a derrota de Daniel Martínez da Frente Ampla pela Caixa Pou, do Partido Nacional, uma possibilidade indicada no capítulo, acabou de fato acontecendo. A Frente Ampla, como a esquerda de todo o continente, vai precisar de ação e inovação para reverter a atual conjuntura. Mas ficam o legado de seu impacto no governo e o fato de que deu fim ao bipartidarismo centenário que marcava a política do país. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Leonardo Weber e eu fui pesquisador do OPSA durante o mestrado em Ciência Política no IESP e escrevi o capítulo que se chama 2 décadas de bolivarianismo na Venezuela, de 1999 a 2019. Escrever sobre Venezuela é certamente algo complexo, porque se trata de um país que tem uma crise que ainda está se desenrolando e também sempre desperta opiniões bastante polarizadas sobre a situação lá e que muitas vezes também se reflete na literatura acadêmica sobre o tema. Nesse capítulo eu busquei inserir a ascensão do Hugo Chávez ao poder na Venezuela a partir de uma perspectiva histórica, então eu trouxe alguns elementos sobre o sistema político que precedeu Hugo Chávez, o chamado Pacto de Punto Fijo, que foi feito em 1958 e fundou a democracia venezuelana e perdurou com certa estabilidade durante várias décadas. Começou a ruir no final da década de 80, entrou numa crise acelerada na década de 90, e essa crise culminou na eleição de uma pessoa, Hugo Chávez, que estava de fora desse pacto de alternância no poder de elites e que buscou refundar a República da Venezuela, fez uma Assembleia Constituinte, uma nova Constituição, e eu estruturei esse período do chavismo em 2 aspectos. O aspecto doméstico, que aborda pontos como o papel da oposição durante o governo do Hugo Chávez, e também as políticas sociais, as chamadas missões, que tiveram um sucesso muito grande durante alguns anos na Venezuela, permitiram grandes avanços sociais. E também abordei o aspecto internacional, a política externa da Venezuela, em que o Chávez ressignificou alguns pontos da Venezuela, questões históricas da política externa do país, como, por exemplo, a projeção regional que a Venezuela tem na região caribenha e na América Central, é algo histórico e foi reinventado pelo Chávez, mas também trouxe algumas inovações, como uma relação antagônica bem forte com os Estados Unidos, que se tornou cada vez mais distante. E eu também busquei, nesse capítulo, abordar o governo do Nicolás Maduro, que é certamente um governo de crise, ele é permeado por sucessivas crises que impactaram bastante a nossa região, e também traçar algumas perspectivas do que pode vir a acontecer na Venezuela.